Uma dúvida muito comum de quem está entrando no mercado das licitações agora é saber, né, quem é que pode, quem é que não pode participar de licitações. Será que qualquer empresa hoje ativa no Brasil pode participar de licitação? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra a resposta. Eu sou Bruno Garcia, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Magna Licitações. Bom, via de regra, todo mundo pode participar de licitações. A Lei Geral de Licitações, ela não fala quais são as empresas, né, as condições para empresas aí participarem de licitações. O que a lei fala é quem não pode participar de licitações, e é basicamente isso, né, que a gente vai abordar durante este vídeo. Vamos falar aí quem que pode participar, quem não pode, vamos retirar algumas dúvidas, se MEI ou pessoa física, por exemplo, pode participar, enfim, documentação necessária e tudo mais, tudo bem? Então, sem muita enrolação, vamos logo aqui para a parte um pouco teórica dessa aula, né? Uma aula um pouco mais da teoria mesmo, falando um pouco mais de licitação, de legislação, melhor dizendo, e, como eu sempre gosto de falar, é uma aula que não é muito voltado para quem é advogado, para quem é concurseiro público, é uma aula onde uma pessoa que não é advogado, que no caso eu, pega, estuda a lei, utiliza aí do tempo que a gente tem de prática, né? E fala a respeito da legislação, mas não que nós vamos falar de uma maneira um pouco jurídica e tudo mais, tudo bem? Então não atente-se à questão jurídica e sim, mais ou menos aqui é o conceito da parada. Então vamos lá. Quem não pode participar de licitações públicas? Então eu fiz aqui um pequeno mapa mental, onde aqui nessa cor verde é o que a lei fala, a cor vermelha é o que os editais trazem para a gente, né? Pelo menos a grande maioria dos editais, eu vou mostrar tudo isso daí na prática para vocês já, o edital, tudo certinho, para vocês verem como que vem escrito lá, né? E aqui é uma questão que também vem nos editais que depois eu vou mostrar. Mas vamos aqui então ao que fala a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666/93, né? Quem não pode participar? O autor do projeto básico ou executivo. Então coloquei aqui um pequeno comentário, que é o quê? É a Lei 8666 no seu artigo 9º, inciso 1º. Vamos abrir a lei lá para você ver certinho. Aqui eu já estou com a lei aberta aqui no meu computador. Então vamos lá, o que a lei fala, né? A letra da lei. Não poderá participar de licitação, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, como eu já falei, o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, ele deixa uma observação aqui. E para a gente entender o que é isso, eu preciso dar uma breve explicação a respeito do que é projeto básico e projeto executivo, tá? Não é o tema da aula, eu vou dar uma explicação bem rápida mesmo. Basicamente, pessoal, projeto básico é o quê? Quando o órgão público, né, ele vai ali na fase interna ainda, na fase de planejamento, ele está ali levantando custos, né? Ele está ali levantando a justificativa daquela licitação, ele está levantando exatamente o que ele vai precisar comprar, o que ele vai precisar contratar, obra, se é serviço, enfim. Durante esse planejamento do órgão público envolvendo a parte técnica e a parte também aqui burocrática da licitação, ele faz um documento chamado projeto básico. Basicamente é onde o órgão público ele planeja mesmo a licitação, né? Então ali, geralmente a gente vai encontrar, deixei aqui também um Word, todos esses documentos aqui, eu vou deixar, né? Documento / anotações, eu vou deixar para vocês baixarem aí, depois se vocês quiserem. Eu sempre faço essas anotações para facilitar um pouco a nossa vida. Então, por exemplo, documentos como o memorial descritivo, toda a descrição certinha de todos os materiais que vão ser adquiridos, a descrição da obra. Então, às vezes o cara vai construir ali, o órgão público, né, vai construir um prédio, sei lá, para fazer um refeitório. Então vai estar lá, vai ter ali todas as dimensões certinho de cada cômodo, a altura do pé direito, vai estar tudo certinho ali nas plantas, né? Se o cara for comprar um material, vai estar lá descrito o material, a quantidade. Ele vai fazer uma planilha orçamentária, né, para cotar aquele material,
ou seja na própria iniciativa privada, seja através de tabelas aí, né, aprovadas, né, por exemplo, a tabela SINAP, enfim, toda essa documentação, prazos de entrega, cronograma físico-financeiro, que mais aqui que eu deixei anotado? Desenhos, né, as plantas propriamente dito, enfim, tudo isso é o projeto básico, tá bom? Projeto básico, quando surgiu a lei das licitações lá, era o que tinha na época. Toda essa parte do descritivo do produto, do material, ou melhor, do serviço, era falado no projeto básico. Depois, aí, com a criação do pregão, e mais especificamente com o decreto do pregão eletrônico, é que começou aí, o decreto na época 5.450, é que começou a ter a palavra termo de referência, né? Então é um conceito muito parecido, projeto básico com termo de referência, tudo bem? A diferença é essa, que inicialmente, quando surgiu a lei lá em 93, não falava assim em termo de referência. Depois, com o decreto do pregão eletrônico, aí sim, passou-se então a diferenciar termo de referência de projeto básico. E, bem chucramente falando aqui, bem resumidamente falando, vamos dizer assim, né? Projeto básico a gente usa mais quando é para contratação aí de serviços não comuns, né? E termo de referência para a contratação de serviços ou aquisição de materiais comuns, tudo bem? Isso explicando o que é material não comum, material comum, vamos deixar para outra aula. E também a ideia, como eu já falei, deste vídeo não é explicar exatamente o que é projeto básico ou projeto executivo. Isso a gente vai fazer uma outra aula só falando sobre isso daí, tudo bem? Esse é o projeto básico, tá? E aí eu deixei aqui essas anotações para vocês saberem mais ou menos o que é. A definição da lei, ela diz basicamente o seguinte, ó. Lá no artigo 6º da Lei 8666, inciso 9º, fala o seguinte: projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação. Isso daqui também vale para material, tá? E aí ele vem falando um monte de coisa aqui que eu não vou ficar falando, lendo tudo isso daqui. Se você quiser, pausa o vídeo, pausa a aula aí, dê uma olhada, dê uma lida e também, claro, a própria lei 866 está lá, né, falando, no artigo 6º, a gente estava no 9º ali, lá no artigo 6º ele fala certinho a questão do que é o projeto básico, tá bom? Aí você vem aqui e procura depois para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso daqui. Então voltando aqui para as nossas anotações aqui, né? Projeto executivo, pessoal, basicamente ele é utilizado para obra. Hoje o projeto básico e executivo a gente vai mais encontrar ele realmente em licitação de engenharia, né? A maioria das licitações por pregão, por exemplo, o pessoal usa o nome disso daqui, né? O nome do projeto básico, como eu já falei, é termo de referência ou memorial descritivo, tudo bem? Então, projeto básico e executivo, a gente usa isso daqui, vai encontrar mais em serviços de engenharia. O projeto executivo, ele pega o projeto básico e dá muito mais detalhes. Então, por exemplo, o projeto básico, ele vai falar ali que vai ter uma porta, vai ter uma janela, né? Vai ter o piso ali e tudo mais. O projeto executivo ele vai detalhar qual que é o piso que vai ser utilizado naquela obra, qual que é a janela. É uma janela de metal, uma janela de madeira. Então, esse nível de detalhe, né? Qual que é o piso que será utilizado, enfim. Todo esse nível de detalhe aí, ele vai ser falado no projeto executivo. O detalhe ele é muito maior. Vamos dizer assim que é como se fosse um acabamento, né? Então o projeto básico ele é um basicão, um pouco mais básico, né? A base de tudo, e o executivo ele vai lá e vai dar um detalhamento maior. Então essa é a definição de projeto básico executivo, novamente, muito básico aqui, muito explicado aqui de forma muito rápida, porque a gente vai ter uma outra aula só sobre esse tema, tá? Voltando ao nosso tema, então, não podem participar o autor daquele projeto básico. Geralmente, quem faz o projeto básico é o órgão público, né, o contratante, até porque é o cara que sabe o que ele vai comprar. É ele, né, o órgão público. Então, ele pega ali sua área técnica e monta o seu projetinho básico ali. O projeto executivo, ele pode ser passado essa atribuição para o fornecedor que for participar da licitação, por exemplo. Ele pode fazer isso, tudo bem? Mas quem fez esse documento, ele não poderá, então, participar da licitação depois. Porque não faz sentido o cara que criou o negócio participar ele mesmo, tudo bem? Há exceções onde o responsável pelo projeto executivo, projeto básico e tal, ele pode participar,
que a gente vai ver na própria lei daqui a pouco. Então, uma observação aqui legal da gente falar é que geralmente quem faz o projeto básico é o próprio órgão público. Porém, dependendo da complexidade do material, do serviço a ser contratado, ele pode fazer uma licitação para contratar uma empresa para realizar o projeto básico. Tudo bem? Essa empresa que vencer a licitação, ele vai lá, vai fazer o projeto básico e, porém, como eu já falei, ele depois não vai poder participar da licitação. Justamente por isso que há esse dispositivo aqui na legislação, ok? Aqui no inciso 2 ele diz o seguinte: empresa isoladamente ou em consórcio, e aqui eu faço um adendo do que é consórcio, né? Consórcio nada mais é do que a junção aí de algumas empresas, né? E de modo que elas unam ali a capacidade técnica, econômica e tudo mais, e elas se transformem aí, elas se juntem e formem apenas uma única empresa. Essa empresa é o tal do consórcio, tudo bem? Então a gente vê muito consórcio participando aí de bastante licitação, aquelas muito gigantescas, né? Então vamos lá, empresa isolada ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista, ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, né, controlador, responsável técnico ou subcontratado. Aqui ele diz, basicamente, que a empresa ou qualquer pessoa física ligada à empresa, ali, basicamente é isso, né? E aí tem um monte de situações aqui que vai se enquadrar isso, mas basicamente é a empresa e quem tiver ligado à empresa não vai poder também, né? Tiver ligado ali ao projeto básico, a confecção do projeto básico executivo não vai poder participar da licitação, beleza? No inciso 3 ele diz o seguinte, e aí a gente pode também fazer aqui, estava direto na lei, mas tem aqui também um mapinha que eu vou deixar para vocês fazerem o download, servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. Então o servidor ali ou dirigente do órgão público também não vai poder participar da licitação, tudo bem? E aí tem que tomar muito cuidado com a questão do nepotismo, às vezes a gente vê, né? Pessoas, né, participando de licitações no órgão público que tem um parente, por exemplo. Então o cara tem um primo lá da prefeitura dos Cafundé dos Judas, a prefeitura vai fazer uma licitação para comprar ali, sei lá, maca de hospital, né, qualquer coisa do tipo, e aí um primo dele vende isso daí, o cara vai lá e vai participar. Então tem que tomar cuidado também com a questão do nepotismo. Muitos órgãos públicos aí, muitos editais, eles proíbem, né, que é o correto até, você não poder participar. Isso você vai encontrar em alguns editais, outros não, mas o fato é que a lei te proíbe participar de licitações onde você tem um parente naquele órgão público, tudo bem? É mais ou menos o que diz essa parte aqui do nosso inciso 3, beleza? Aqui, no inciso, vamos abrir aqui o comentário para ficar um pouquinho mais fácil, no inciso 3 ainda, porém, no parágrafo 3º, licitantes vinculados ao autor do projeto básico. Então aqui o que ele fala? Ele fala que o licitante, a pessoa que for participar ali, se ela tiver algum vínculo também com o autor do projeto básico, aí seja ele uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ele também não vai poder participar ali da licitação, tudo bem? Então aqui a gente vê que tem bastante, né, proibições, vamos dizer assim, mas a gente também tem algumas exceções, tá? Como, por exemplo, aqui o nosso parágrafo 1º, aqui, que ele fala, é permitida a participação do autor do projeto básico, ou melhor, do projeto ou da empresa que se refere ao inciso 2, que é essa questão aqui que eu te falei, na licitação de obra ou serviço ou na execução como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão, gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Beleza, isso daqui que eu te falei é o que está na lei de licitações, a lei geral de licitações, bem? Agora a gente vai pegar também, além disso daqui, a gente vai ver como que isso vem nos editais de licitação, como que vem ali os dispositivos tudo certinho, né? Porque além disso daqui ainda tem outras questões, que é isso daqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu abrir para vocês aqui. Estou aqui com o edital, vou dar um zoom. Geralmente é bem no início, tá, pessoal? Então você vai ver aqui, ó, da participação no pregão, ele vai falar algumas coisinhas aqui. E aqui é que tal, não poderão participar desta licitação. Então tudo que está aqui, pelo menos os mais importantes, eu joguei aqui para o nosso mapa mental. Então quem que não pode participar? Além desses aqui que eu já falei, que é basicamente o autor do projeto básico e a galera que é ligada a ele, tá? E os servidores da administração.
quem não atender às condições que estão sendo solicitadas no edital. Então tem um edital ali, né? Você não se enquadra em nenhuma dessas condições da lei, porém, sei lá, está pedindo uma documentação, ele está pedindo um atestado de capacidade técnica, ou melhor, que você comprove, né, que você já entregou 50% ali dos materiais que estão sendo solicitados através dos atestados de capacidade técnica. Então, se você não conseguir comprovar essa questão aí da capacitação técnica, você não vai poder participar, tudo bem? Por quê? Porque você não atende às condições do edital. Está pedindo balanço, você não tem balanço? Também não pode participar. Né? A gente vê em alguns casos que você até consegue participar, na maioria dos casos, inclusive. Você pode ir lá e participar, só que se você ganhar, provavelmente você será desclassificado. Impedidos de licitar, conforme a legislação. Então você foi lá, você que é licitante, já ganhou algumas licitações, entregou alguns materiais, porém deu um problema, você não conseguiu cumprir com o contrato que você venceu, e você foi penalizado 1, 2, 3 vezes, depois você acabou também tendo algum problema em outro contrato, enfim, você foi sendo punido várias vezes. Chega um momento que a administração pública ela penaliza a sua empresa com impedimento de licitar. Esse impedimento aí a gente vê que às vezes chega a ser anos, né? E você não pode mais participar de licitações, algumas vezes apenas naquele órgão, outras vezes na esfera como um todo, né? Esfera federal, esfera estadual e tudo mais. Enfim, depende muito da punição que você vai tomar. Mas se um exemplo disso é você consultar o seu cadastro no SICAF, por exemplo, né? E ver ali o seu ou do seu concorrente, ver as ocorrências ali para aquela empresa, para aquele CNPJ. Se você vê que o cara está impedido de licitar, você também, infelizmente, não vai não vai poder participar da licitação. Tudo bem? Nossa próxima alternativa aqui são estrangeiros aí sem representação no Brasil. Então, se você é estrangeiro aí, né, e você não tem nenhum representante aqui no país, você também não vai poder participar daquela licitação. Veja, essa parte amarela, que nem eu já te falei lá no início, né, daqui do nosso mapa mental, é o que vem nos editais. Pode ser que em alguns editais não venham algumas coisas do que está aqui. Pode ser que em alguns editais venham mais coisas do que está aqui. Como, por exemplo, essa questão aqui, ó, que eu deixei separado apenas para mostrar para vocês. Então, esse edital aqui do Instituto Federal de Minas, ele veio aqui, ó, entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, que foi aquilo que eu já expliquei agora há pouco. Então, empresas aqui reunidas em consórcio não pode participar dessa licitação. Nem coloquei aqui no mapa mental, porque não são todos os editais que vêm assim, entendeu? Então, a maioria vai vir isso daqui que eu coloquei, ó. Não atende às condições do edital, impedido de licitar, estrangeiro sem representação no Brasil. E esse daqui é muito importante também, esteja sob falência, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. Então, se a empresa ela tiver ali mal das pernas, estiver quase fechando, quebrando, realmente em processo de falência ou concordata, ela também não pode participar daquela licitação. Novamente, se você quiser participar, tudo bem, mas vai chegar um momento que você vai acabar sendo inabilitado e aí vai ficar só perdendo tempo, né? Tirando a paciência de todo mundo, tanto do pregoeiro quanto dos concorrentes que estiverem ali. E aí, é sempre bom lembrar que você também pode ser enquadrado aí como acabar tomando uma advertência, qualquer coisa do tipo, por estar tumultuando ali, né? Porque você já sabia que você não cumpria os requisitos para aquela licitação e você está ali participando todo bonitão, beleza? Então aqui, essa questão aqui é o que vem nos editais, o edital está aqui. E aí eu coloquei uma observação que é o quê? São declarações que você, ao cadastrar sua proposta eletronicamente, ou em licitações presenciais também, às vezes você vê que você tem que mandar algumas declarações ali, você tem que marcar ali no momento do cadastro das propostas, quando for eletrônica, por exemplo, que você não tem empregados executando trabalho degradante, por exemplo, que você não emprega menor, e aí esse menor, ele vem cheio de detalhes aqui, quer ver? Ó, por exemplo, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, ou não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Então tem várias ressalvas aqui, né, que é o que diz a Constituição Federal. Então nada mais é do que isso daqui. Você tem que assinalar ali que você não emprega esse tipo de funcionário,
e também que a sua proposta ela foi elaborada de forma independente. Ah, mas eu não cumpri algum requisito aqui. Eu emprego menor sim e beleza, é isso aí. Então se você não anotar, se você anotar lá que você não emprega menor e você emprega, você está dando um falso testemunho. Você pode ser aí, e aí o próprio edital ele fala, né, em algum lugar aqui, ó, declaração falsa. Então se você estiver dando declaração falsa, pode ser que você depois aí tenha algumas sanções para a tua empresa. Então tem que tomar cuidado. Só dê declaração daquilo que você realmente faz de correto, tá certo? Que você se enquadra ali. Então além dessa questão da lei de licitações que trazem alguns impedimentos aqui, além dessa questão dos editais que também trazem mais alguns impedimentos, ainda também temos aqui a questão das declarações, que você tem que declarar um monte de coisa. Se você não declarar, você não vai poder participar. E é assim mesmo, se você não declarar, não marcar o balãozinho ali, você não vai conseguir cadastrar sua proposta, tá bom? E se você marcar o balãozinho lá e não tiver, e tiver falando uma mentira, por exemplo, você pode ser enquadrado como testemunha, como que diz aqui? Declaração falsa, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Então esses são os casos que não podem participar das licitações. Tirando tudo isso daqui, você vai poder participar da licitação normalmente. Como eu já falei, a lei não traz expressamente quem pode participar. O que ela faz é trazer para a gente quem é que não pode. Você não enquadrando em nenhuma dessas situações, tá certo? Tendo uma empresa, né? Você pode participar. Agora, a grande dúvida do pessoal, de alguns, né? Pessoa física pode participar de licitações? Pessoa física, pessoal, em alguns casos pode participar. Tudo bem? Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê na prática é que pessoas físicas não podem participar das licitações, tá certo? Salvo algumas exceções que são licitações bem menores, e aí eles acabam abrindo para pessoas físicas participarem. E essa questão é apenas para serviços. Então, pessoa física só vai conseguir participar de algumas licitações que sejam de serviços, né? E que sejam aí geralmente contratações menores. Então realmente, basicamente eu diria que pessoa física não pode participar de licitação, apesar da lei não vedar. Mas se você pensa em fazer isso, em participar como PF, como pessoa física, sugiro fortemente que você pare e pense, né? Hoje a gente tem aí a questão do MEI, do microempreendedor individual, que você paga questão tributária muito baixinha, muito pouco mesmo, coisa de R$50, acho que por mês. Então vale muito mais a pena você parar, abrir um MEI, né? E você, com o MEI você passa a ter acesso ao número de CNPJ, e com esse número de CNPJ você consegue emitir nota fiscal. Se você participar como pessoa física, além de você será bem restringido aí nas participações, você ainda vai ter que fazer os seus pagamentos aí, o órgão público vai ter que te pagar, e você vai ter que emitir o tal do RPA, o Recibo de Pagamento de Autônomo. Então é só dor de cabeça, na minha opinião, corre disso, tá? Que é furada. O que você vai fazer? Você que é PF, você que é pessoa física e quer participar de uma licitação, abre o MEI. Hoje em dia, né, e a gente vai mostrar em outras aulas, hoje em dia você digitando no Google aí como abrir um MEI, rapidão você vai lá e faz isso, no mesmo dia você já está com a sua empresa pronta. E aí você só vai precisar correr o quê? Atrás do cadastro do SICAF, né, que é uma outra condição para você participar da licitação. Você vai precisar ter o credenciamento no portal de compras, e aí eu falo sempre mais voltado ao eletrônico, né, que é a maioria das licitações que a gente vê hoje, porque realmente presencial, a tendência é que ele diminua muito. Não digo que vai acabar, acho que nunca vai acabar a licitação presencial, mas o fato é que está diminuindo bastante, né, e quanto mais a gente vai avançando nos tempos, aí nos dias, a tecnologia vai evoluindo, então a questão presencial ela vai ficando um pouco para trás, tudo bem? Então eu estou dando aqui muitos exemplos em todas as minhas aulas, falando muito em relação ao eletrônico. Então outra condição de você que vai participar de licitação é que você vai ter que providenciar o seu cadastramento, seu credenciamento, que a gente fala, a palavra técnica, nos portais de compras, né? Então, por exemplo, o maior hoje é a Comprasnet, sem dúvida. Para você participar das licitações do Comprasnet, você vai precisar, então, do cadastro no SICAF, do seu credenciamento no SICAF.
E aí você vai aprender em outra aula a respeito do cadastro, do credenciamento no SICAF. Se você for participar de uma licitação na BEC de São Paulo, que é o portal estadual aqui do nosso de São Paulo, você vai precisar fazer o credenciamento da sua empresa no CalFesp, por exemplo. Tudo bem? Então é isso. Basicamente você tem que se preocupar em não ser enquadrado em nenhuma dessas questões que eu passei aqui e depois correr atrás dos seus cadastros, beleza? Então vai lá, abra um MEI, muito baratinho mesmo. Através do MEI você vai conseguir emitir nota fiscal e com certeza vai ser melhor para todo mundo. Agora eu vou passar para vocês aqui a questão da documentação. Qual que é a documentação que você, MEI, agora, né, você vai precisar para participar das licitações. Você vai precisar dessa documentação que você está vendo na tela aí. Essa documentação, pessoal, faço uma ressalva aqui rápida, que aqui é o quê? Aqui é a documentação que é comum a todo mundo. Então, eu até coloco aqui a questão do registro, né, ou inscrição na entidade profissional, mas isso daqui não são para todos os empreendedores, não são para todas as empresas, apenas algumas, tudo bem? Mas, basicamente, toda essa relação, esse checklist aqui, ele é comum a todas as empresas. É a documentação que você vai precisar para você fazer o seu cadastro no SICAF, por exemplo, tudo bem? Então, o que é essa documentação? Também falaremos a respeito disso com mais detalhes em outras aulas, como que você vai fazer para conseguir isso. É o contrato social da tua empresa, e aí é contrato social ou equivalente, tá? No caso do EIRELI, por exemplo, vai ser o requerimento de empresário. No caso do próprio MEI, vai ser o certificado de microempreendedor, ou sociedade, contrato social. Beleza? É contrato social ou equivalente. Decreto de autorização que comprove o funcionamento no país, isso daqui é apenas para estrangeiros. Aqui é a certidão simplificada da junta, RG dos sócios e cônjuges, certidão de casamento, alvará de funcionamento. As CNDs, né, que você vai conseguir emitir pagando os seus impostos em dia, né, melhor dizendo. Então, pagou o imposto em dia, vai conseguir emitir sua CND. São essas aqui que estão aqui. Novamente, não é o foco da aula falar a respeito de documentação, estou apenas falando tudo que você vai precisar para você participar de licitações de fato. Aqui a gente vai ver a questão da qualificação econômico-financeira. Reparem que aqui em negrito, né, está basicamente aqui o título, vamos dizer assim, né? As documentações elas são divididas em categorias, né? Aqui nós temos a habilitação jurídica, que é todos esses documentos que estão aqui, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, qualificação técnica. Então tem as classes aqui, as categorias de cada documentação, vamos dizer assim. Aqui na econômico-financeira nós temos a certidão de falência concordata, o balanço, né? Balanço que é esse que dá muita dor de cabeça para a galera. Qualificação técnica, a questão dos atestados, como eu já falei anteriormente, né? O atestado nada mais é do que uma carta de recomendação que a sua empresa ela é capaz, expedida, né? Quem faz essa carta de recomendação é o seu próprio cliente, seja ele do mercado público ou do mercado privado. Você vai lá, entrega um material, por exemplo, seu cliente vai lá, faz um atestado, uma cartinha de recomendação, alegando, dizendo que a sua empresa ela entregou tudo certinho, né, e dentro do prazo, e que não teve nenhum problema com a entrega. Basicamente isso, uma carta de recomendação. É o atestado de capacidade técnica. Como eu já falei também, o registro ou inscrição na entidade profissional competente, e aí vem o CREA, o CAL, o CRMV, mas isso daqui é apenas para determinadas licitações. Se for para a questão de obra, como a gente já falou nessa aula também, com certeza vai pedir a questão do CREA, né? Comprovante de conta bancária para alguns estados aí, como por exemplo São Paulo, você é obrigado, para quem quer vender para o estado de São Paulo através da BEC, né, através da Bolsa Eletrônica de Compras, você vai precisar, por exemplo, ter uma conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente. Então, por isso que a gente coloca aqui que é preferencialmente no Banco do Brasil. Procuração, isso daqui é se você for atuar como consultor, igual a gente aqui, você vai precisar de uma procuração do teu cliente. E o certificado digital A1. É isso daqui para você fazer o seu cadastro no SICAF. É isso daqui que você vai precisar, então, para você participar das licitações, tudo bem? Você vê que não é nada de outro mundo, apesar da galera falar que é um negócio muito burocrático, isso, aquilo. Não, é tranquilo, é a documentação básica ali que qualquer empresa
Claro, ela tem que estar em dia, né? Você não pode estar com seus impostos atrasados, mas ela estando em dia aí, você consegue emitir numa boa, tá bom? É só você correr atrás e não deixar elas vencerem, entregar suas declarações tudo certinho ali com o contador, não tem erro. Tendo dúvidas, pergunte para o seu contador, pesquise na internet rapidinho, que você consegue sim resolver a questão da documentação da sua empresa. Uma observação, pessoal, rápida, né, antes da gente terminar a aula, é que essa parte da regularidade fiscal da empresa, né, essa classe de documentação aqui, ela é a classe de documentação, vamos dizer assim, que você, que é ME e EPP, vai ter ali o benefício, né, de você ter 5 dias para você atualizar caso ela esteja vencida. Então, para você que não sabe, quem é empresa pequena, ME, EPP, e isso também vale para o MEI, né? Por isso que é importante também, em vez de você participar como pessoa física, você participar como MEI, porque a pessoa física ela não faz jus aí à Lei Complementar 123, ela não tem os benefícios, né, que é dado para empresas pequenas. Então o MEI ele é muito esquema para você que está pensando em participar como pessoa física. Existem alguns benefícios. Os principais, né, para quem é pequeno e quer participar de licitação, é a questão do empate ficto. Então, se você está participando de uma licitação com uma empresa grande e o seu valor nos pregões, no caso, ficar em até 5% do primeiro colocado, que é uma empresa grande e você é um pequeno, é considerado aquele item é considerado empatado e você que é ME, EPP ou MEI, você pode ir lá reduzir o preço do primeiro e você vence aquele item. Essa é a principal. Tem a questão da regularidade fiscal, né? E aqui eu coloco regularidade fiscal barra trabalhista. Se você entregar qualquer uma dessas documentações que estão aqui dentro, você vai ter 5 dias aí úteis para você regularizar, né? Você faz jus a esse benefício. Então, sei lá, participamos de uma licitação, às vezes acontece com a gente também. Nosso cliente está com a certidão vencida por algum motivo, né? Problema contábil e tal. A gente participa mesmo assim, tendo a documentação vencida. A gente entrega, é importante que você entregue a documentação, ela mesmo estando vencida, ok? Por quê? Porque se você não entrega, você não faz jus ao benefício. Você tem que entregar ela mesmo que ela esteja... a obrigação é você entregar. Ela estando vencida ou não, você tem que entregar, tudo bem? E aí depois você faz jus a esses 5 dias. O que eu queria te passar é que é essa documentação aqui da regularidade fiscal e trabalhista. Se você entregar uma certidão de falência e concordata, por exemplo, falência e concordata não é uma certidão de regularidade fiscal, ou melhor, não é uma documentação de regularidade fiscal e trabalhista. Ela é uma documentação de qualificação econômico-financeira. Para essa documentação aqui, para a certidão de falência, você não tem os 5 dias aí para você regularizar a sua situação. Então é esse detalhe que eu queria bater aqui nessa questão aqui, que é muito importante, desclassifica muito a empresa. E também temos aqui como um outro benefício bem legal aqui para quem é pequeno, é a questão da cota exclusiva. Então algumas licitações são reservadas apenas para ME, EPP ou MEI. Né? Não vou ficar batendo em detalhes a questão dos benefícios, porque vocês verão em outras aulas. Tudo bem, pessoal? Então essa daqui é a documentação. Aqui tá o nosso mapa mental aqui de quem não pode participar de licitação. Espero que você tenha entendido, compreendido isso daqui. Faremos uma aula específica depois falando do que é projeto básico, executivo, tranquilo. Se preocupe agora, né, em pensar em você que está querendo participar de licitação. Se preocupe agora mesmo em saber quem é que pode e quem não pode participar. Bem, todo esse material, conforme eu já falei, vai ficar aí para você fazer o download. Então baixa aí, dê uma estudadinha e leia a lei 8666, não vou ficar lendo aqui para a aula não ficar gigantesca, tá? Mas leia, faça a leitura ali certinho de quem que é que não pode, as ressalvas que tem ali, né? E desejo boa sorte para você. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Um forte abraço e nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!